primeira igreja presbiteriana em Petrolina, acolhendo vidas, adorando a Deus e anunciando às nações. Bom dia, meus amados irmãos e irmãs em Cristo Jesus. Como foi a noite de vocês? Eu espero que tenha sido uma noite boa, uma noite agradável. Caso não tenha sido, faça a seguinte leitura: todas as coisas cooperam para o bem daqueles que amam a Deus, daqueles que foram chamados segundo o seu propósito. Aos que de antemão conheceu, também os predestinou para serem conformes à imagem do seu Filho. E aos que predestinou, a esses também chamou. E aos que chamou, a esses também justificou. E aos que justificou, a esses também glorificou. Aleluia! Deus seja louvado, Deus seja louvado. Amados irmãos e irmãs, há 8 dias aqui estivemos no nosso encontro pactual e solene, pregando, Aline, o seguinte tema: a igreja e sua biografia, do antes e do depois. Baseado na carta de Deus aos Efésios, Érica, que se conta aqui com o maridão. Errei não, né, Érica, o nome? Não, errei. Marina, não. Maria, depois a gente memoriza. Baseado na carta de Deus aos Efésios, o capítulo 2, do primeiro versículo ao versículo 10. Porque é isso que o apóstolo Paulo nos oferece, João. Por isso o tema, a igreja e sua biografia, do antes e do depois. Aliás, todo o capítulo, do primeiro versículo até o 22, nós temos uma biografia da igreja, do antes e do depois. Há 8 dias foi parte 1. Logo mais às 18 horas teremos a parte 2, do versículo 15 ao 22. Mas vamos aqui pastoralmente relembrar, ainda que sucintamente, ainda que pedindo ao Senhor que nos dê mais e mais o poder de síntese, o sermão de domingo à noite. A igreja e sua biografia, do antes e do depois. Se você ler do versículo 1 até o versículo 3 do capítulo 2, Diácono Nelson, você encontra lá o antes da igreja. A biografia que descreve a igreja do antes de ser encontrada por Cristo. Do versículo 4 até o versículo 7, você tem aí a biografia da igreja do depois. Isso é fantástico. É lindo demais. E dos versículos 8 até o 10, você tem aí a causa e seus efeitos. Eu amo essa questão da homilética, da hermenêutica, da pregação da palavra, porque ela nos oferece uma diversidade de viés, de perspectivas. E aí você vai enriquecendo sempre que prega o mesmo texto, ou até mesmo sermão. Faça uma tarefa em casa, releia em casa hoje. Carta de Deus aos Efésios, capítulo 2, do versículo 1 ao 10. Aí você lê assim em 3 partes. Do versículo 1 ao versículo 3, a biografia do antes. E ele começa assim: ele vos deu vida, estando vós mortos nos vossos delitos e pecados. Aí você vai até o versículo 3, porque até o versículo 3 ele continua, Jade, a mãe de Heitor, ele continua descrevendo essa biografia da igreja do antes. Aí você para, respira, aí começa a segunda parte, o segundo bloco, do versículo 4 ao 7. Você vai ter agora Paulo descrevendo a biografia do depois. E começa assim: mas, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com o qual nos amou, nos deu vida juntamente com Cristo, pela graça sois salvos. Aleluia! E aí você vai até o versículo 7, Aline.
Compartilha lá com o Fabrício, quando ele chegar, está trabalhando, né? Aí depois que você lê, Silvio, do 1 ao 3, o antes, do 4 ao 7, o depois, aí surge uma pergunta retórica: quem causou tudo isso? Qual é a causa última dessa biografia do antes e do depois? É o que o apóstolo faz no versículo 8 até o 10, que vai ser um sermão específico depois de encerrar a parte 2. Porque do versículo 8 ao 10, Carlageu, Paulo nos oferece a causa dessa mudança do antes para o depois. Leôncio, preste bem atenção, Leôncio. A causa última que realizou essa mudança do antes para o depois começa no versículo 8 assim: porque pela graça sois salvos, mediante a fé. Isto não vem de vós, Daniel, é dom de Deus, não de obras, Virgínia, para que ninguém se glorie. E aí, presbíteros valorosos, Paulo continua: pois somos feitura dele, criados em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais, Cida, Deus de antemão as designou para que caminhássemos nelas, para que andássemos nelas. Entendeu, príncipe? O papai do céu é bom. Você não está entendendo nada, mas a sua mente está captando. E a partir desse texto, nós usamos o recurso do contraste, da estética homilética. E pegando um gancho com o apóstolo Paulo, apresentamos aqui justamente uma biografia da igreja através de contrastes. Exemplo: do mundo dos mortos para o mundo dos vivos, foi um dos pontos do sermão. Está lá no texto. Segundo, do mundo dos escravos do pecado para o mundo dos libertados por Cristo. Está lá no texto. Terceiro, do mundo que jaz do diabo para o mundo de Deus. Está lá no texto. Quarto, do mundo das obras da carne para o mundo do fruto do Espírito. Está lá no texto. Quinto, do mundo dos filhos da ira para o mundo dos filhos da graça. Está lá no texto. Sexto, do mundo dos desobedientes para o mundo dos obedientes. Está lá no texto. E encerramos com aquela chave de ouro: do mundo da autoglorificação para o mundo da glória de Deus. Tudo isso está lá no texto. Você que está querendo aprender a pregar, sabe o que é isso? Mensagens implícitas, implícitas, sermões dedutivos ou indutivos, sermões por inferência. Vai ter aula aí para quem quer aprender um pouco mais. Eu sou diretor de um centro reformado de missões. Esse centro reformado de missões está ainda no campo apenas do digital. Nós idealizamos esse centro em 2018, esperando a hora certa de executá-lo. É um centro reformado de missões à parte da primeira igreja, para não confundir as coisas. Mas é claro, contará com o apoio da primeira igreja. E nós teremos um curso básico de missões aqui. Nós teremos como uma das cadeiras homilética, viu? Arthur, cadê você, Arthur? Arthur gosta dessa área, já mostrou que quer aprender. Teremos um básico aqui sobre hermenêutica bíblica reformada. E aí, meu queridão, você vai ver o que é, como é rico essa ideia de homilética. Já ouviu falar sobre sermão indutivo? Você vai ouvir. O que é sermão dedutivo? Vocês vão ouvir. Mensagens explícitas, Tiago. Quem sabe o que é o Tiago aqui? O Tiago, não o do presbítero César. Aliás, tem mais 3 Tiagos aqui. Tem 3 Tiagos aqui, correto? Hoje? Ou só tem 2? Só tem 2, não é? Então, exceto o Tiago do presbítero César, quem sabe aqui quem é o outro Tiago que está congregando conosco aqui assiduamente, muito especialmente às manhãs de domingo? Paulo, quem é? Está aqui, o Tiago de Juazeiro. Tiago, eu percebi que você gosta dessa área.
Na hora certa a gente vai ter. Só vou depois compartilhar com o nosso conselho querido aqui para nos oferecer o espaço para o Centro Reformado de Missões. E aí, é claro, já é uma questão de conselho. E aí você vai ver que coisa linda, Tiago. Nós queremos preparar uma geração de pregadores para invadir essa Petrolina, pregando o evangelho do reino, fazendo discípulos, plantando igrejas, expandindo o reino de Jesus Cristo. Centro Reformado de Missões, repito, não é algo que pertence à primeira igreja presbiteriana de Petrolina, para não confundir. Mas com certeza a igreja vai cooperar com esse Centro Reformado de Missões. No mínimo, dando espaço para o Centro Reformado de Missões. Um espaço apenas para que a aula aconteça. Você vai ter 12 cadeiras aí, mais ou menos. Aí você vai pegar Efésios, primeiro capítulo, aí você vai ver que beleza. Porque você deve relembrar com frequência essa biografia para a tua vida. Você deve relembrar essa biografia com frequência, porque ela conduz você à gratidão, 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 gratidão. Você deve relembrar essa biografia com frequência, que se contém na carta aos Efésios, capítulo 2, sabe por quê? Tiago, Josué, estou de olho em você, no bom sentido, viu, guerreiro? Tu tens talento, porque ela nos conduz a vivermos a vida cristã de acordo com a biografia, muito especialmente do depois. Precisamos relembrar essa biografia com frequência para a gente oferecer a Deus cultos mais alegres. Às vezes falta alegria no semblante de alguns cristãos na hora de cultuar, de cantar. É porque está faltando relembrar essa biografia do antes e do depois. Aí você pega aquelas palavras-chave que está lá no texto. Mas, sendo Deus rico em misericórdia, por causa do grande amor com que nos amou, aí o teu coração começa a bater mais forte, presbítero Humberto, o nosso coração, guerreiro de Deus. Porque o sermão de hoje à noite, parte 2, a partir do versículo 15, o outro Tiago chegou agora, se eu estiver enganado, né, Tiago? O outro Tiago chegou agora. Então, 3 Tiagos. A partir do versículo 15, aí você vai encontrar Paulo fazendo algo fantástico. Portanto, ele faz o que lá? Lembrai-vos de que vocês eram. Aí, mais uma vez, ele retoma o tema da biografia do antes. E aí começa a relembrar novamente, usando outras nomenclaturas. Aí daqui a pouco ele parte para o depois e encerra com o versículo 22, dizendo que nós estamos sendo preparados num edifício para a morada de Deus. Primeira igreja presbiteriana de Petrolina, relembremos essa biografia do antes e do depois para nós. Relembremos com frequência. Porque quando relembramos essa biografia, o que já dissemos vai acontecer. Nós somos conduzidos a uma vida de gratidão, 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 gratidão. Vai ser citado hoje o Salmo 103. E vocês se lembram que o versículo 2, ele é a chave do Salmo 103. E não te esqueças de nenhum dos seus benefícios. Sabe por que às vezes o teu coração está pulsando fraco para louvar a Deus? Porque você está deixando de relembrar essa biografia do antes e do depois. Relembre, Paulo está relembrando para a igreja de Éfeso, olha, atentem para isso. Antes vocês eram isso, agora vocês são isso, por causa da graça de Deus. Aí versículo 15 ele retoma, olha, antes vocês eram isso. Aí de repente ele começa, agora vocês são isso. Sabe a razão? A graça de Deus. Vai ser a parte 2 de hoje. Como é que anda o teu coraçãozinho aí? Como anda a tua espiritualidade, meu irmão? Lá fora, essa biografia tem mostrado diferença na relação com os outros lá fora. Os outros lá fora olham para você e percebem que há uma diferença aí.
Há um clima todo diferente que aquece e mexe o coração da gente. A tua presença, ela tem contagiado aqueles com quem você convive. A tua presença no trabalho tem sido um efeito dessa biografia. A tua presença tem demonstrado essa biografia lá no trabalho. Você que é empregador, os teus funcionários, os teus subalternos, o empregador não é propriamente só o dono, os chefes são empregadores. Como você tem tratado os seus subalternos? Ou será que você caiu naquela modinha do cristianismo esquizofrênico, que aqui a gente dança de acordo com a batida do mundo? Não. A gente leva os nossos valores e princípios do reino também para o trabalho como chefes. Mas e você que é classificado no campo dos empregados? Ou uma palavra mais, eu digo que mais nobre. Os funcionários são chamados hoje de quê? Colaboradores. É mais nobre. E de fato. Aí eu amo a ciência por isso. Ela vai procurando melhorar a relação entre patrões e empregados. Colaboradores, porque de fato são colaboradores. Uma empresa vai pro ralo se ela não tiver bons colaboradores. Mas e você que é colaborador da empresa? O que você tem feito para que, como colaborador, você faça diferença? Essa tua biografia, que é minha e é tua, ela tem feito diferença na tua vida como colaborador na empresa? Se você pedir a algum dos seus colegas de trabalho para descrever você, como ele descreve você? Ei, algumas descrições aqui serão apenas hipotéticas. Se porventura alguém aqui se enquadrar nisso, por favor, ninguém me disse nada, não me falou nada não, viu? Pense, esse é o crente da turma, mas é o mais preguiçoso que tem. Eu espero que não seja esse o relatório. Pense, aqueles da lei são crentes, mas são os mais irresponsáveis. Eu já tive a triste experiência de ouvir de um empresário. Isso não é ordinariedade, hein, gente? Que prefere contratar ímpios do que crente, sendo ele crente. Isso é lastimável, presbítero Humberto. Presbítero César. E eu tenho que ouvir isso como pastor. Claro que eu o ajudei também a entender que ele se esqueceu de milhares e milhares de crentes fiéis também, que tem feito a diferença. Às vezes as pessoas se esquecem também, não é? Pegam só um exemplo ruim também. Mas estamos agora pegando esse exemplo ruim para ficar aqui esse alerta. A nossa biografia tem feito a diferença? Na casa, como maridos e esposas, como filhos. Como é que você tem tratado o seu pai em casa? Não adianta dar uma de crentão quando está cantando, não é, Tassiana, querida? Tassiana, me permita aqui uma observação. Eu achei lindo mais uma vez você chegar com os seus filhos. Coisa linda, Deus seja louvado. Deus te abençoe, Tassiana. É a coisa mais séria que você faz todo domingo pela manhã. Deus te abençoe. Que lindo a tua atitude. E aí, filhão? Como é que tem encarado o teu pai? Na hora de cantar você é cristão, né? Na hora de cantar você é crentão. Na hora de o pai chamar para uma conversa, a mamãe chamar para uma conversa, aí você agora deixou de ser crente. Quem está namorando aqui? Como é que está o namoro de vocês? De acordo com essa biografia? Estão se preservando para o casamento, não é? Carícias é só no casamento. Carícias físicas são ações pré-sexuais. Elas são legítimas no casamento. O que é isso, pastor? Uma pastoral dela tem nada a ver com isso? Tem. Os indicativos da fé nos empurram para os imperativos da fé. É uma outra estrutura da homilética e da hermenêutica. E o namoro de vocês estão dando bem? Deus seja louvado. Eu estou doido para casar gente, viu? Já disparamos o gatilho. O segundo já aconteceu. Sem desespero, porque também existe um livro muito bom falando sobre a bênção de ser solteiro.
Para não criar também uma pressão na vida dos solteiros, como que, eu estou solteiro, sou amaldiçoado. Não, a bênção também de ser solteiro. Existe uma fase na vida que ser solteiro é bênção. Quando aproveita essa fase, dedica inteiramente ao Senhor. Uma das razões. E eu quero encerrar a pastoral porque os nossos colegas professores se dedicaram. Eles não estudaram apenas ontem, não. Eles passaram a semana, ao chegar em casa, pegando um pouquinho ali, pegando um pouquinho acolá, estudaram para dar aula para vocês. Vai ser uma aula boa. Eu quero encerrar fazendo uma pergunta. Domingo é 2 de outubro. A nossa nação está num pleito. Pela manhã, à noite, vamos dar um aviso sobre a nossa ABD à noite. Vamos ter culto à noite, garantido, domingo à noite. Domingo às 18 horas estaremos aqui. Sobre a nossa IBD, à noite daremos um aviso. Está faltando consultar ainda mais uns 2 presbíteros ainda. 3 se posicionaram já, um detalhezinho. Mas eles concordam também os outros. Mas como ainda faltou apenas a consulta mais direta, sempre respeitando os guerreiros de Deus, à noite a gente dá um aviso sobre a IBD. Agora o culto vai ter já garantido, domingo às 18 horas. Mas a pergunta é, você vai sair da sua casa domingo como cidadão brasileiro, mas muito mais do que isso. Você vai sair da sua casa domingo como cidadão do reino de Deus para votar. Então vote com essa consciência. Aqui ninguém vai dizer do púlpito em quem você deve votar. Agora que você deve votar como cidadão do reino de Deus, isso aí não é exigência minha, é exigência de Deus. Então não brinque, não brinque. Não brinque, não é questão de brigar por homens, é questão de lutarmos pelos nossos princípios e valores do reino, que essa biografia seja relembrada na hora que você estiver diante da urna, e você glorifique a Deus com o teu voto, que o Senhor nos abençoe, hoje e sempre, amém. A igreja de pé, e vamos orar. Deus e Pai do nosso Supremo Senhor e grandioso Salvador Jesus Cristo, muito obrigado por esta manhã, muito obrigado, Senhor, pelo conselho desta igreja que continua manifestando zelo, dedicação, continua procurando ver o bem da igreja. Obrigado pela ajuda diaconal, Senhor, esses homens têm nos ajudado muito, têm nos abençoado. Obrigado pela nossa superintendência. Obrigado pela nossa sonoplastia, o nosso ministério de cânticos. Obrigado pelo ministério infantil da igreja. Obrigado, Supremo Senhor, pelas nossas sociedades internas, os nossos ministérios de famílias, Aqueu, Minha Cidade para Cristo. Obrigado por tudo que já aconteceu. Obrigado porque teremos aí uma agenda para frente, muito especialmente sábado. Abençoa a querida Denise. Abençoa o dia 11 também, Ministério Zaqueu / Minha Cidade para Cristo. Abençoa todo mês da Reforma Protestante, as quintas-feiras da Fé Reformada. Usa-nos para abençoar o teu povo. E no dia 31, Senhor, que logo avisaremos o teu povo, que possamos também ter um dia especial. Abençoa o teu povo, abençoa os professores. Oramos no nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor e Salvador.